Municípios da ANREC seguem restrições diferentes no enfrentamento à Covid-19. Número de mortes por coronavírus cresce em Criciúma. Comissão mista da reforma tributária reabriu os trabalhos do grupo. Segunda-feira de calor e dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Novo decreto estadual prorroga a suspensão do transporte público por mais 7 dias. Latam retoma voos no aeroporto regional de Jaguaruna. A Alesc promove audiência pública para debater a pandemia do coronavírus. E no esporte, Tigre perde em Chapecó e agora precisa vencer Chapecoense por 2 gols de diferença para conquistar vaga na final do Catarinense. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Na última semana, um novo decreto regionalizado foi discutido e aprovado na ANREC, a Associação dos Municípios da Região Carbonífera. Mas alguns municípios optaram por não seguir as novas restrições. Em outros, os prefeitos flexibilizaram as regras e houve ainda locais onde determinações judiciais também trouxeram mudanças. Por isso, muita gente ficou confusa sobre o que está valendo em cada cidade. Então, nós preparamos um resumo sobre o que está valendo na região. Em Criciúma, o prefeito não acatou o decreto regional e, por isso, seguem valendo as restrições do último decreto municipal, que determina que fica recomendado o isolamento domiciliar de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, pede-se a circulação desse público somente para trabalho, para receber atendimentos de saúde ou para compra de alimentos e itens de saúde. É obrigatório o uso de máscara de proteção individual e o descumprimento acarreta em multa de R$ 1.971. Os serviços de alimentação não essenciais, os clientes podem entrar no estabelecimento só até às 10 horas da noite e permanecer no local até às 11. Depois desse horário, está permitido apenas delivery ou retirada no balcão. Está proibido o consumo de bebida alcoólica e aglomeração de pessoas e carros em lojas de conveniência e postos de combustíveis. Os serviços de alimentação essenciais, como mercados, mercearias, padarias, açougues e fruteiras, devem operar com 50% da capacidade de atendimento. Todos os serviços de alimentação devem sinalizar o distanciamento em filas e assentos na distância mínima de 1,5 m entre as pessoas e mesas, que só poderão ser ocupadas por até 4 pessoas. Fica permitida a utilização de praças e parques somente para atividades físicas e o horário de funcionamento dos parques será das 6 horas da manhã até as 9 da noite. Eventos esportivos de iniciativa pública e privada estão proibidos e fica proibida também a atividade em cinemas, teatros, casas noturnas e a realização de shows e eventos. Também estão proibidas as realizações de festas e eventos particulares. No Balneário Rincão, para estabelecimentos considerados serviços de alimentação essenciais, como mercados, mercearias e padarias, o horário de funcionamento é das 6 horas da manhã até as 9 da noite, de terça-feira a sábado, enquanto no domingo devem permanecer fechados. Mercados e supermercados podem reabrir ao meio-dia de segunda-feira, já os outros serviços na segunda-feira às 6 da manhã. O uso de máscaras em locais de circulação segue obrigatório. Está proibido o acesso a pontos turísticos e ao mar. Em restaurantes e lanchonetes, o horário de funcionamento é de segunda-feira a sábado, das 6 da manhã até as 9 da noite, e domingos permanecerá fechado. Bares podem funcionar de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã até as 9 da noite, e fecham no sábado e no domingo. Quanto ao comércio, incluindo galerias e centros comerciais, o funcionamento é permitido de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Aos sábados, das 8 ao meio-dia, e domingo deverá permanecer fechado.
Em Cocal do Sul, os supermercados vão funcionar na segunda-feira, do meio-dia até as 9 da noite, de terça-feira a sábado, das 6 da manhã até 9 da noite e fecham nos domingos. A ida ao supermercado será restrita a apenas um membro da família. Os serviços de alimentação não essenciais, como restaurantes e similares, funcionam de segunda a sábado, das 6 da manhã até as 9 da noite e fecham aos domingos. Bares funcionam de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã até as 9 da noite e fecham aos sábados e domingos. E academias também funcionam de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã até as 9 da noite e fecham nos sábados e domingos. Em Forquilinha seguem as medidas vigentes, como o uso obrigatório de máscara, proibição de eventos, festas e aglomerações, limitação de 30% da capacidade das igrejas, entre outras normas. Supermercados, padarias, lanchonetes e similares podem funcionar todos os dias, das 6 horas da manhã até as 9 da noite. Restaurantes e similares funcionam de segunda a sábado, das 6 às 21 horas, e domingo permanecem fechados. Bares funcionam de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 9 da noite, sábado e domingo fechados. E academias funcionam de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 9 da noite e no sábado e no domingo fechados. Em Içara, o comércio, incluindo galeria e centros comerciais, pode abrir de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, aos sábados, das 8 à 1 da tarde e fecham aos domingos. Os serviços de alimentação essenciais, como supermercados, mercados, açougues e fruteiras, abrem na segunda-feira, do meio-dia até as 9 da noite, de terça a sábado, das 6 da manhã às 9 da noite, e no domingo ficam fechados. Restaurantes e similares funcionam de segunda a sábado, das 6 da manhã às 9 da noite, e fecham no domingo. Bares e similares abertos de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 9 da noite, sábado e domingo fechados. E academias abrem de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 9 da noite e fecham nos sábados e domingo. Em Lauro Miller, os mercados, açougues e lojas de produtos alimentícios ficam abertos até sábado, às 9 horas da noite, fechando no domingo e reabrindo na segunda-feira ao meio-dia. As padarias abrem de segunda a sábado, das 6 da manhã às 9 da noite, e no domingo estão fechadas. Restaurantes e lanchonetes ficam abertos de segunda a sábado, das 6 da manhã às 9 da noite, domingo somente delivery no período noturno. As academias podem abrir de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 9 da noite. Bares ficam abertos de segunda a sexta-feira até às 9 da noite, sábados e domingos fechados. Em Morro da Fumaça, os serviços de alimentação essenciais, como supermercados, mercados, açougues e fruteiras, abrem na segunda-feira, do meio-dia até as 9 da noite, de terça a sábado, das 6 da manhã às 9 da noite, e no domingo ficam fechados. Em restaurantes e similares, o horário de funcionamento será de segunda-feira a sábado, das 6 às 9 da noite, permanecendo fechado aos domingos. Bares podem funcionar de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 9 da noite, fechando aos sábados e domingos. À noite estão permitidos os serviços por delivery, retirada na porta ou drive-thru, de segunda-feira a domingo, sem restrição de horário. Para academias e similares, o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 6 às 9 da noite, e aos sábados e domingos permanecem fechados. Ficam proibidas ainda as festas residenciais e seguem suspensos também serviços voltados à recreação, como parques de diversão e demais locais de entretenimento do município. Em Nova Veneza, o município não acatou a restrição regional, então seguem vigentes as medidas restritivas do último decreto municipal. Entre elas está a entrada de pessoas para consumo no local, que fica restrita até às 10 horas da noite, podendo o cliente permanecer no local até no máximo 11 horas da noite. Após esse horário, é permitido apenas sistema delivery ou drive-thru. Em Orleans, vale o decreto da ANREC, mas parte do documento foi suspensa pela Justiça na última semana. Portanto, seguem assim as restrições. Continuam valendo as medidas restritivas, como a obrigatoriedade da utilização de máscara, distanciamento, horário de funcionamento e quantidade máxima de pessoas em restaurantes, bares e similares. O descumprimento de algumas medidas pode representar multas. Serviços alimentícios, como supermercados, mercados e mercearias, podem funcionar em seu horário normal de atendimento, tanto durante a semana quanto nos finais de semana, desde que seguindo as recomendações de segurança sanitária.
Em Siderópolis, supermercados, mercados e padarias podem funcionar de segunda a sábado, das 6 da manhã às 9 da noite e no domingo, das 6 da manhã às 6 da tarde, enquanto açougues, feiras livres, fruteiras, mercearias, peixarias e lojas de venda de produtos alimentícios podem funcionar de segunda-feira a sábado, das 6 da manhã às 9 da noite e no domingo permanecem fechados. Os restaurantes e similares podem funcionar de segunda-feira a domingo, das 6 da manhã às 10 da noite. Já os bares funcionarão de segunda-feira a sexta-feira, das 6 da manhã às 9 da noite e permanecem fechados aos sábados e domingos. Em Treviso é seguida a determinação da ANREC. Portanto, os supermercados vão funcionar na segunda-feira, do meio-dia às 9 da noite, de terça-feira a sábado, das 6 da manhã às 9 da noite, enquanto o domingo permanecem fechados. A ida ao supermercado será restrita a apenas um membro da família. Restaurantes e similares funcionam de segunda a sábado, das 6 da manhã às 9 da noite, e domingos ficam fechados. Bares de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 9 da noite, e fecham aos sábados e domingos. As academias funcionam de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 9 da noite, e sábados e domingos permanecem fechados. Uruçanga decidiu não aderir ao decreto da ANREC e permanece com seu decreto próprio com as seguintes medidas. Fica recomendado o isolamento domiciliar de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e integrantes de grupos de risco, que podem circular apenas para atividades essenciais. Permanece obrigatório o uso de máscaras de proteção individual. Nos serviços de alimentação não essenciais, como os restaurantes, a entrada de pessoas para consumo no local fica restrita até às 11 da noite, podendo o cliente permanecer no local até no máximo 11 horas e 59 minutos. Após esse horário é permitido apenas delivery ou retirada no local. Fica proibido nas dependências de lojas de conveniências e nos postos de combustíveis o consumo de bebidas alcoólicas e a aglomeração de pessoas. Os serviços de alimentação considerados essenciais, como supermercados, podem funcionar em horário normal, desde que operem com 50% de sua capacidade. É permitida a utilização de parques e praças ao ar livre somente para atividades físicas. Eventos esportivos, amadores ou recreativos estão suspensos. E fica proibida atividades em casas noturnas, museus, centros de eventos e a realização de eventos, shows e espetáculos, além de eventos particulares. Aumenta de forma preocupante o número de mortes ocasionadas pelo coronavírus em Criciúma e também região. A jornalista Débora Correia nos traz mais informações. Olá, Heber. Pois é, o número de mortes em decorrência da Covid-19 segue crescendo. Nesta segunda-feira, a Vigilância Epidemiológica de Criciúma divulgou mais 4 mortes que foram registradas na cidade. 2 delas são de moradores de Criciúma. São 2 mulheres, uma de 82 e uma de 91 anos, que apresentavam comorbidades. As outras 2 mortes são de um homem de 77 anos, que era morador de Siderópolis, e de uma mulher de 90 anos, moradora de Cocal do Sul. Com isso, até o momento, em Criciúma já são 36 mortes registradas de moradores de Criciúma e outras 41 mortes que foram registradas no município, mas que são de moradores de outras cidades. Os números em Santa Catarina também seguem crescendo. Conforme o último boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica do Estado, até a noite desse domingo, eram 1.175 mortes. Débora Correia para o Informe Região. A Comissão Mista da Reforma Tributária reabriu os trabalhos do grupo. O debate marca a retomada das conversas do colegiado que pretende unir as PECs da reforma da Câmara, do Senado e as sugestões do governo. O presidente da comissão, senador Roberto Rocha, do PSDB, iniciou a sessão falando sobre a importância da aprovação da reforma tributária para a retomada do crescimento do país. Segundo ele, um sistema tributário menos burocrático irá fortalecer o empreendedorismo, gerando empregos e riqueza. Vivemos um momento muito sério de saúde das pessoas, mas também vivemos um momento muito sério de saúde das pessoas jurídicas. Não só das pessoas físicas, que destruiu, derreteu milhões de empregos. E a reforma tributária, sem dúvida, é uma ferramenta indispensável na retomada desse desenvolvimento para a geração desses empregos, dos que foram perdidos e muitos outros que serão criados.
Durante a sessão, o presidente da comissão anunciou que o colegiado vai voltar a se reunir na próxima quarta-feira, quando deve ser ouvido o ministro da Economia, Paulo Guedes, que na semana passada entregou o primeiro de uma série de projetos de lei que deverão ser incorporados às propostas de emenda à Constituição que já tramitam aqui no Congresso. A primeira parte da proposta do governo trata da unificação de impostos federais sobre o consumo, PIS, COFINS, em uma única alíquota de 12%. O executivo ainda vai enviar mais projetos de reforma do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, no Imposto de Renda sobre Pessoas Físicas e Jurídicas e na desoneração da folha de pagamento. A equipe econômica avalia ainda a criação de impostos sobre transações financeiras digitais. A expectativa do governo é arrecadar com isso 120 bilhões de reais por ano, dinheiro que serviria para bancar uma desoneração na folha de pagamento e correção na tabela do imposto de renda. O relator da Comissão Mista da Reforma Tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, elogiou a iniciativa de participação do governo no debate. Ele falou ainda sobre a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro com a aprovação da proposta. Alguns estudos foram publicados. Inclusive, aqui gostaria de destacar um do professor Braulio Borges, da Fundação Getúlio Vargas, que demonstrou nesse estudo o impacto positivo na nossa economia com o crescimento do nosso PIB através da aprovação de uma reforma tributária de 20 pontos percentuais no PIB nos próximos 15 anos. Autor de uma das propostas de emenda à Constituição que tramitam na Câmara, o deputado Luiz Miranda, do Democratas, lembrou como o brasileiro é penalizado com a elevada carga tributária no país. É importante também discutirmos se é possível reduzir a carga tributária no consumo para a população. Por quê? Sabe-se que 80% da população brasileira ganha menos de 2 salários mínimos. Um cidadão que ganha menos de 2 salários mínimos, ele consome 100% do seu salário. Ele vai pagar o seu aluguel, despesas no supermercado, despesas com saúde, às vezes com transporte público ou um carrinho que ele adquire, gasolina. Tudo isso tem um sistema bem complexo tributário que, por estudos, confirma-se que se gasta mais de 50%, vamos colocar 50% desses ganhos. É uma carga sobre o trabalhador inadmissível. A comissão foi criada para tentar unificar as propostas da Câmara, Senado e Governo. Os parlamentares chegaram a aprovar uma agenda de trabalho, que acabou sendo interrompida pela pandemia da Covid-19. A estimativa é que o colegiado vote uma proposta de reforma tributária na primeira quinzena de outubro, para então enviar o texto para a Câmara e, em seguida, para o Senado. Senadores alertaram sobre a necessidade da reforma melhorar a distribuição de renda no país e dos tributos serem devolvidos ao contribuinte na forma de serviços de qualidade. As pessoas têm que entender que quando você é empresário, que você paga o imposto na empresa, a empresa é sua. Você está pagando o imposto. Você paga 15% de imposto de renda, você paga adicional de imposto de renda, você paga 9% de contribuição social sobre o lucro, fora ainda PIS e COFINS, fora ICMS, fora IPI, fora CEFEM, fora tantos outros impostos, a depender do segmento que você atua. Nós temos que também cuidar das nossas empresas. E aonde está a maior geração de emprego no país? É na micro, é na pequena empresa. E quanto menor a empresa, a burocracia mais pesa também sobre a empresa. Por isso, senadora Zenaide, que nós temos que fazer justiça com o contribuinte, como Vossa Excelência colocou, porque quem mais paga imposto no Brasil é o consumidor. Quanto menor o salário, maior é a carga tributária. Eu estou aqui, olha, o Brasil tem um índice de evasão fiscal também, que é outro problema. Então, portanto, senador, deputado Wildo, eu quero concluir aqui dizendo que a minha expectativa, a minha esperança é que realmente a gente dê resposta ao contribuidor, para que o que o contribuidor mais cobra da gente. Cobra também serviço público de qualidade. A seguir, novo decreto prorroga a suspensão do transporte público por mais 7 dias.
A segunda-feira foi de tempo firme, céu limpo e temperaturas elevadas em Criciúma. Confira agora a previsão do tempo para o restante da semana. Amanhã, terça-feira, o céu estará ensolarado. Tempo firme sem chance de chuva. A temperatura mínima será de 11 graus e a máxima de 27. Na quarta-feira, o céu apresentará nebulosidade variável, mas sem a possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 8 graus e a máxima de 25. Na quinta-feira, novamente um dia ensolarado, sem nuvens e temperaturas elevadas para a época do ano. A mínima será de 6 graus e a máxima de 25. Na sexta-feira, o cenário se repete. Tempo firme, céu sem nuvens e predomínio total do sol. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 26. Um novo decreto estadual suspendeu a circulação do transporte público em Santa Catarina por mais 7 dias. Acompanhe. O transporte público municipal e intermunicipal vai seguir suspenso por mais 7 dias em Criciúma. A suspensão segue também em todos os municípios da região carbonífera, a ANREC, e do extremo sul, a AMESC. A determinação se dá por conta de um decreto estadual publicado no último sábado que prorroga a restrição até o dia 10 de agosto. As restrições também seguem em outras 7 regiões do estado: a Grande Florianópolis, Foz do Rio Itajaí, Médio Vale do Itajaí, Nordeste, região de Xanxerê, Meio-Oeste e Oeste. Essas são as regiões consideradas em situação gravíssima pelo governo do estado no enfrentamento ao coronavírus. Além dessas, mais 3 regiões foram inseridas no patamar mais alto da classificação e passam a seguir as medidas restritivas a partir dessa semana. São as regiões de Alto Uruguai, Vale do Itajaí e Planalto Norte. Com isso, as restrições passam a valer para 12 regiões de saúde, que englobam 209 municípios catarinenses. A Latam retomou os voos no aeroporto regional de Jaguaruna. Confira. As operações no aeroporto regional de Jaguaruna voltaram a funcionar nesse domingo, com o retorno do voo da Latam. Para celebrar o retorno, a seção de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros Militar, que opera no aeroporto, realizou o tradicional banho de mangueira na aeronave. Nesse domingo, chegaram 24 passageiros no aeroporto de Guarulhos, de São Paulo, e decolaram outros 16. A empresa Latam estará oferecendo serviço aos domingos, terças e quintas, durante esse retorno, com pouso às 1h30 da tarde e decolagem às 13h30. Os voos partem agora para Guarulhos, em São Paulo, e não mais para Congonhas, já que, por conta da pandemia, o aeroporto de Congonhas está fechado para voos comerciais. A Azul, que também opera no local, ainda não viabilizou a volta. A companhia anunciou uma parceria com a Latam para compartilhar passageiros, mas ainda não está confirmado se a prática será realizada também em Jaguaruna. Uma audiência pública irá debater a pandemia do novo coronavírus em Santa Catarina. A ação é uma iniciativa da Assembleia Legislativa. A comissão especial que acompanha os gastos do Estado com a pandemia do novo coronavírus vai realizar uma nova audiência pública na segunda-feira, 3 de agosto, 2h da tarde. A reunião contará com a presença dos secretários da Fazenda, Paulo Eli, e da Saúde, André Mota. Além deles, prefeitos e reitores de universidades mantenedoras ou parceiras de hospitais também participarão do debate. Os deputados querem saber o que já foi feito até agora e a previsão para o futuro. A aplicação dos recursos disponíveis até o final do ano também está na pauta da audiência pública. O presidente Marcos Vieira disse que vai pedir mais objetividade dos secretários quando apresentarem o relatório. O secretário Paulo Eli, o quantitativo em dinheiro e de onde vem o dinheiro, né? A previsão, esclarecer de vez por todas que ele não deixou claro quanto aos recursos da dívida do Estado para com a União, né, se estão sendo aplicados ou não no combate ao coronavírus. Nós temos a questão da abertura do crédito especial de 75, que com a emenda foi para 95, e é dinheiro que se tira da folha salarial da saúde e se recoloca com dinheiro da dívida pública, então isso também é ruim. Mas nós vamos pedir que o secretário Paulo Eli faça realmente uma apresentação bem mais didática, né, para que os senhores deputados e toda a população que
com certeza vai estar assistindo, né, tenha bem clareza dos recursos que haverão de ser aplicados. Quanto ao secretário André Mota, vou solicitar a ele para que faça também uma apresentação mais didática, mais direta, deixando de lado aquilo que nós já sabemos todos os dias pelos jornais, pelos rádios, pelas televisões, ou seja, quantidade de infectados, parceiros, enfim, seja mais direto. Vou pedir a ele que faça por região, né, uma apresentação. A audiência pública terá transmissão ao vivo da TVA a partir das 14h desta segunda-feira. A seguir, Tigre perde em Chapecó e agora precisa vencer a Chapecoense por 2 gols de diferença na quarta-feira para conquistar vaga na final do Catarinense. O Criciúma não conseguiu repetir a boa performance do meio da semana e ontem foi derrotado em Chapecó. Agora, no jogo da volta, quarta-feira, o Carvoeiro precisa vencer a Chapecoense por 2 gols de diferença para conquistar vaga na grande decisão do Campeonato Estadual de Futebol. O primeiro lance de perigo veio com Matheus Ribeiro. O jogador da Chape entrou na área e bateu cruzado para Agenor fazer a defesa. Novamente, o time do Oeste chegou com facilidade. Denner, da entrada da área, tentou colocar no cantinho, mas a bola saiu pela linha de fundo. Só dava Chapecoense. Matheus Ribeiro tentou de fora da área e a bola passou com perigo pela meta defendida por Agenor. Bobeira da zaga carvoeira que não afastou o perigo. A sobra ficou com Denner, que bateu cruzado. O tiro saiu sem direção. No início do segundo tempo, a Chapecoense chegou forte com Paulinho Musselin, que driblou o Kaique e colocou no canto esquerdo de Agenor. Chapecoense 1-0. A Chape queria mais e quase conseguiu neste chute de Denner, que Agenor precisou defender em 2 tempos. O Criciúma só arriscou neste chute sem perigo de Vitão. A bola passou por cima do gol da Chape. A grande chance tricolor veio nesta cobrança de falta, mas Luquinha jogou para fora a oportunidade carvoeira. Novamente o Verdão desceu com perigo. A bola sobrou com Foguinho, que chutou forte. Ela passou com muito perigo. No final do jogo, Alan Grafite teve a grande chance de ampliar o marcador, mas Agenor salvou a pele do Tigre. Final, Chapecoense 1, Criciúma 0. Após o duelo, o comandante Carvoeiro falou sobre o desempenho do seu time. Para Roberto Cavalo, o gol da Chape logo no início do segundo tempo aniquilou a estratégia tricolor. Sem dúvida, quando você faz 3 volantes, você marca mais forte. Vamos marcar atrás da bola com Jean e Léo Ceará para puxar a velocidade junto com o Thiago, né, numa bola roubada, mas não deu tempo. Nós tivemos o gol muito cedo e aí o Criciúma tem que ir para o jogo. E quando nós temos que sair para o jogo nessa hora, não é fácil. O Chapecoense fez uma linha de marcação muito boa também lá atrás, né, com 2 zagueiros firmes, o Luiz e o Juilson. Então nós não tínhamos como entrar. E aí, com esse gol que nós tomamos, ficou bem mais difícil. Na próxima quarta-feira, o Tigre precisará de uma vitória com diferença de 2 gols para conquistar a classificação. Vitória por 1 gol de diferença levará a decisão para os pênaltis. Para este jogo, Cavalo poderá contar com o retorno de Vitor Guilherme, que estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Além disso, o técnico ainda aguarda a liberação de Carlos César, que não jogou em Chapecó por ter sentido uma contusão na virilha. Vocês viram que o jogo contra o Marcílio Dias teve um desgaste, agora de novo. Alguns jogadores muito desgastados, como vocês viram, a câimbra do Eduardo, né? Nós tivemos um problema aí sério com o Carlos César, fez falta. O próprio Vitor Guilherme, com o 3º cartão amarelo. E às vezes você mexe num jogador e foge as características. E aí você não consegue produzir aquilo que você treinou, o que quer. Então a gente vai recuperar primeiro esses jogadores, mas primeiramente é não tomar gol e fazer 1-0. É lógico que 2 classifica, mas não vai ser fácil. A Chapecoense é um time também bem entrosado, bem no crescente. Mas vamos jogar dentro de casa, quem sabe nós conseguimos a vitória.
E o Informe em Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.